Olá pessoal, eu sou o professor Vitor Dalton, de Tecnologia da Informação, aqui do Estratégia Concursos, e nós agora vamos falar de segurança da informação. O nosso assunto é Firewall. Firewall, pessoal, nada mais é do que esse elemento de rede por onde passa todo o tráfego que controla, autentica e registra o fluxo de dados. Então, diferentemente de ferramentas antivírus ou anti-malware, ferramentas anti-malware em geral, que combatem elementos maliciosos dentro de um computador, o firewall é um elemento que vai controlar, autenticar e registrar o fluxo de dados para proteger a rede de computadores de elementos maliciosos externos, ou também impedir fluxo não autorizado, né? Dependendo da situação. Tudo bem? E aí já temos como características, né, do firewall, né? Ele pode registrar tentativas de acesso indevidas a um computador ou rede, bloquear envios de informações coletadas por invasores e códigos maliciosos, bloquear tentativas de invasão e exploração de vulnerabilidades, identificando a origem das tentativas, analisar continuamente o conteúdo das conexões, filtrando códigos maliciosos e barrando a comunicação entre um invasor e um código malicioso já instalado. Então essa é a questão do famoso bot. E ele também pode evitar que um código malicioso já instalado se propague, impedindo que vulnerabilidades em outros computadores sejam exploradas, né? Protegendo contra bots e worms de forma geral. Então, destacando, o objetivo do firewall é a proteção da rede, né? O firewall, ele atua ali abrindo e fechando portas para fluxo de dados dentro de uma rede. Alguns conceitos relacionados a firewall, né? O principal deles é o conceito de proxy, né? Que são máquinas que atuam como gateway, né? Como portal entre duas redes, obrigando que determinado fluxo de dados passe por ele. Então, quem já trabalhou aí principalmente em empresas de médio ou de maior porte, certamente, e trabalham com máquinas com acesso à internet, muito provavelmente já viram, já se depararam com determinadas restrições, determinadas proibição de acesso a determinados sites, ou proibição de realizar determinado tipo de download de determinado tipo de anexo, ou até mesmo restrição para baixar anexo em arquivo de e-mail, né? Isso acontece por quê? Porque o proxy, né, daquela rede, ele primeiramente obriga que todo o conteúdo passe por ele, e ele pode ter determinadas políticas restritivas, impedindo aí que as máquinas daquela rede tenham acesso a determinado tipo de conteúdo. Tudo bem? Outro conceito relacionado, também conceito de prova, né? Bastion Hosts, né? E o conceito de DMZ, eles acabam estando relacionados, né? Máquinas, né? Os Bastion Hosts são máquinas que oferecem serviços à internet. Então, por serem máquinas que possuem contato direto com o exterior, né, que é um meio hostil, elas devem ser servidores fortificados, oferecendo um mínimo de serviços. E a DMZ, né, chamada de Zona Desmilitarizada, é uma rede compreendida entre a rede externa e interna, orientada à divulgação e à publicação externa. E se eu fosse trazer um exemplo para vocês, eu traria um exemplo lá da Câmara dos Deputados. Então, por exemplo, um exemplo lá da Câmara. Então, a Câmara dos Deputados, ela possui todo um sistema interno, né? Pode até para você focar em mim. Ela possui todo um sistema interno de atendimento, atividade parlamentar, uma série enorme de sistemas que trabalham em conjunto, né? Para atender gabinetes, para atender departamento administrativo, departamentos de atividade legislativa da Câmara, né? E possui uma série de serviços que você, qualquer cidadão, pode visualizar pela internet, através do site www.câmara.leg.br, né? E ali diversos conteúdos que são produzidos por sistemas internos da Câmara precisam em tempo real alimentar este conteúdo que vai estar visualizável, né? Que você pode ver pela internet. Só que as máquinas que trabalham nos sistemas internos, elas não podem estar acessíveis a qualquer cidadão que vai acessar pela internet. Então existem para isso os Bastion Hosts. Os servidores e máquinas que possuem conteúdo para serem visualizados pela internet,
né? Esses serão os Bastion Hosts. Essas máquinas, elas possuem livre acesso para aqueles que acessam o site da Câmara pela internet. Como tal, como qualquer conteúdo disponível na internet, essas máquinas estão sujeitas a ataques. Então essas máquinas devem ser servidores fortificados que devem disponibilizar para a internet apenas aqueles serviços que devem estar disponíveis, né? E esses Bastion Hosts, sim, possuem comunicação com as máquinas interiores, né, as máquinas internas à rede da Câmara. E essas máquinas certamente têm acesso 100%, acesso proibido, né, para o usuário que acesse, para o leigo que acesse via internet. Isso serve para quê? Vamos voltar para o slide. Objetivo, né, de proteção da rede interna. Então a rede interna, ela sobe para os Bastion Hosts o conteúdo que pode ser visualizado pela internet, e os Bastion Hosts, esses sim, eles podem ser acessados por máquina de fora. Entretanto, o acesso da internet aos servidores internos, isso não acontece. Qualquer empresa que possui sistemas internos e disponibiliza conteúdo pela internet, ele vai acabar desenvolvendo uma arquitetura similar. E é justamente dessas arquiteturas que nós vamos falar agora, né? As arquiteturas, quais são os tipos de arquitetura de firewall? A primeira delas, né, é a chamada Dual Homed Host Architecture, que basicamente é o estabelecimento de um único proxy separando a rede interna da rede externa. Então você tem a internet, você tem o Dual Homed Host, né? Você tem esse Bastion Host aqui frontal, e você tem a rede interna, né? Prós e contras, né? Uma estrutura mais econômica, mas ela é pouco transparente ao usuário, então todo usuário está sujeito, né, a esse proxy aqui, né, para o meio externo. E esse aqui é um único ponto de falha. Se esse Dual Homed Host aqui ele cair, a rede está totalmente desprotegida. Segundo tipo de arquitetura de firewall é o chamado Screened Host Architecture. E esse Screened Host ele é composto por um filtro de pacotes e um Bastion Host. E aí percebam como a coisa funciona. Isso aqui é um filtro de pacotes, então ele não deixa de exercer as propriedades de um firewall, né? E esse aqui é o Bastion Host, que é aquele que restringe o acesso, faz o acesso passar por ele. Basicamente, existem algumas formas de você controlar o acesso às redes externas dos demais computadores da rede. Você pode primeiro, né, colocar toda a política de restrição aqui no filtro de pacotes, né? Toda a política de restrição no filtro de pacotes. E aí necessariamente você vai continuar tendo o seu Bastion Host aqui provendo serviços à internet. Então esse filtro de pacotes ele precisa de uma certa forma liberar os acessos a essa máquina. Você pode ter um filtro de pacotes aqui e continuar obrigando todas as demais redes da internet a utilizar o Bastion Host como proxy. Ou você pode usar um misto das duas políticas, né? O chamado firewall híbrido. Só que desvantagem dessa política, né, do Screened Host, né? Se o Bastion Host for comprometido, né, então se essa máquina conseguir ter sido invadida, você conseguir implantar algum sniffer nela, por exemplo, você já está dentro da rede interna e você já pode começar a monitorar todas as máquinas da rede interna. E se você conseguir colocar um bot aqui dentro, ou um spyware, você consegue começar a extrair informações da rede e alimentar, né, as informações para esse terceiro malicioso, ou esse terceiro invasor. E a terceira forma mais comum, né, de firewall é Screened Subnet Architecture. Então esta basicamente vai implementar aqueles conceitos de Bastion Host, né, e de zona desmilitarizada, né, de DMZ, né, por meio de filtros externo e interno. Então esse aqui não serão somente roteadores, mas sim verdadeiros filtros de pacote, né? Que não deixam de ser firewalls. Filtro de pacote interno.
Então aqui nós temos um filtro de pacote externo que já possui um determinado nível de rigidez e de proteção, mas que permite a comunicação com o Bastion Host. Aqui você já possui um outro filtro de pacotes ainda mais rigoroso, né? Porque ele não permite a comunicação do meio externo com a rede interna e, ao mesmo tempo, permite que a rede interna suba para o Bastion Host, comunique-se com o Bastion Host, né? De modo a ter o seu acesso à internet via Bastion Host, ou então de permitir que essas máquinas subam para esse Bastion Host toda e qualquer informação que deva estar disponível pelo meio externo. Tudo bem? E agora, falar brevemente sobre IPS e IDS, né? Intrusion Prevention System e Intrusion Detection System. Sistemas de detecção de intrusos, né? Os IDS, são sistemas que eles monitoram atividade de rede de computadores, capazes de detectar atividades suspeitas, né? Então eles são a primeira evolução do firewall, né? O firewall inicialmente ele fechava e autorizava determinadas portas de comunicação. Já o IDS ele pode monitorar, né, pelas portas autorizadas determinados fluxos e detectar atividades suspeitas, né? E são, portanto, uma solução passiva. O IPS, né, o Sistema de Prevenção de Intruso, a gente pode considerar como uma solução, uma evolução, né, uma melhoria em cima dos sistemas IDS. Eles são sistemas que implementam regras e políticas para o tráfego de uma rede, mas eles são capazes de prevenir e combater ataques. Então, um nível um pouco mais elevado, né, de tecnologia. Ele não somente detecta uma atividade suspeita, mas no caso no caso de realmente constatar aquela atividade maliciosa, ele é capaz de prevenir ou então de combater aquela atividade maliciosa em andamento. E, portanto, como tal, é uma solução ativa. Tudo bem? Então, pessoal, passamos aí, pedi até para você focar em mim, passamos aí brevemente sobre firewalls, definições, conceitos relacionados, características, arquiteturas, falamos um pouco de IPS e IDS. Nosso PDF, como já falei, como costumo dizer, né, possuirá alguns detalhes a mais sobre determinadas informações e possuirá uma vasta quantidade de exercícios para que você possa consolidar os conhecimentos que foram vistos aqui e também, né, entender quais são as principais pegadinhas de prova ou o que as bancas cobram mais em relação a este assunto. Tá ok? Eu sou o professor Vitor Dalton e agradeço sua atenção.